Bom, João Borges, boa noite. O ministro da Fazenda disse que a situação brasileira é mais tranquila, nós estamos bem, está preocupado e que tem vários instrumentos para que algo aconteça na nossa direção. A preocupação, inclusive, com a queda do dólar, mas a gente sempre fica na dúvida. Bom, e se o dólar, de repente, resolve subir, como pode acontecer a qualquer momento? Pois é, boa noite, Monforte. Olha, é interessante essa tua pergunta porque é o seguinte, nós, durante os meses, nós jornalistas e o governo falando na batalha para evitar que o dólar caísse mais e o dólar continua caindo. E ao mesmo tempo agora, com essa crise, o governo preocupado com a situação, com a hipótese oposta, ou seja, por causa da crise, haver uma abrupta, súbita alta do dólar. Ou seja, o Brasil caminha num caminho estreito, com um despenhadeiro para os dois lados nessa situação. É por isso que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central têm enfatizado que, nesta crise, o Brasil está mais preparado. Por quê? De um lado, você tem reservas cambiais bem mais elevadas do que em 2008. O número é o seguinte, lá em setembro de 2008, o Brasil, o Banco Central, tinha 206 bilhões de dólares em reserva. E agora, esse número já chega perto de 350 bilhões. Outro fator importante é em relação aos chamados depósitos compulsórios, ou seja, aquele dinheiro que aplicadores e depositantes têm nos bancos públicos e privados, eles são obrigados a deixar no Banco Central. Lá, em 2008, esse número era de 253 bilhões de reais. Hoje, já são 419 bilhões. É com esse dinheiro que, se faltar crédito, ou seja, deixar de entrar dinheiro do Brasil, empresas e pessoas tiverem dificuldade de crédito, o Banco Central, que vem contendo o crédito, usaria esse dinheiro para alimentar a economia e evitar que a recessão também chegue aqui no Brasil. São os tais instrumentos que o governo diz que tem para para enfrentar a crise se ela chegar por aqui. Bom, essa crise não é só dos Estados Unidos, até porque o foco principal é a Europa, né, que parece que começou antes e lá o buraco é bem mais fundo, né? A preocupação aqui do governo brasileiro, da equipe econômica, que aliás o Banco Central já criou um grupo de especialistas para monitorar diariamente essa crise, acompanhar tudo o que acontece no mundo, e isso vai orientando as decisões e avaliações da equipe econômica. A preocupação maior é com a Europa, porque já tem sinais de que os bancos estão tendo dificuldade de alimentar suas carteiras de empréstimo, ou seja, muitos depositantes, o que eles deixam depositado nos bancos não está sendo renovado, e há informações de que nessa segunda e terça-feira os bancos europeus, muitos bancos, foram obrigados a recorrer às linhas de refinanciamento do Banco Central, as linhas de liquidez do Banco Central Europeu, no valor de acima de 120 bilhões de euros. E a grande dúvida também se a Itália terá condições de refinanciar uma dívida de 100 bilhões de euros que vence agora em setembro. Então, a situação, a avaliação que eu ouvi aqui em Brasília hoje é o seguinte: essa crise na Europa e essa crise nos Estados Unidos é coisa para demorar pelo menos 3 anos. Mas ainda sobre essa questão de o Brasil estar um pouco mais preparado, ouvi também um comentário de ordem política, que é o seguinte: lá em 2008, quando a crise eclodiu, o presidente Lula disse, olha, se chegar no Brasil vai ser uma marolinha. Isso. E aquilo retardou as primeiras iniciativas para reagir à crise. Hoje não. Hoje o governo pelo menos já reconhece que a crise é para valer, é profunda, está sujeita a surpresas, vai demorar muito e já conhece os instrumentos que podem ser usados se for o caso.